Então, Carol, os resultados foram maravilhosos, ou seja, em média, até agora, falta apenas mais uma semana de resultados, os resultados mostraram um crescimento de 11% em relação aos resultados do segundo trimestre, né? Isso mostra em que o mercado, em função da produtividade, da geração de produtividade por essa nova tecnologia de AI, principalmente, tem capturado o valor. É muito importante. Eu trouxe aqui alguns slides que poderia, para eu me referenciar e responder melhor essa sua pergunta, mas, por exemplo, eu não enxergo essa questão de bolha de AI, e também hoje a gente também tem que ter muito cuidado porque existe uma certa maneira, dado a tecnologia de informação que existe hoje, existe muita desinformação no mercado. Assim, no curto prazo a gente tem pessoas que, embora tenham uma fundamentação rasa, que emitam opiniões e que isso de certa maneira influencia o mercado no curto prazo. Você tem toda a indústria de sell side que direciona as tendências de acordo com seus interesses. Existem pessoas que têm certa prerrogativa, que têm competência, que também emitem suas opiniões, mas, ou seja, o bolo, o contexto dessas questões gera mais desinformação para o investidor comum do que propriamente algo que o ajude. Mas assim, eu trouxe alguns exemplos que é interessante. Entre 99 e 2000, os múltiplos em relação ao S&P, eles foram de 89 vezes. Hoje está em torno de 23 vezes. Se a gente pegar as maiores 7 empresas de tecnologia dos anos 90, a média do P/ratio dos próximos 12 meses, né, na época, era de 67. Hoje, esse número das 7 maiores empresas de tecnologia, são 28 vezes. É uma diferença gritante, né? Se a gente for ver o net margin naquela época das empresas, a gente tinha um net margin em torno de 10, 11 vezes. 10, 11%, desculpe. E hoje em dia, o net margin médio está na faixa de 23%, ou seja, mais do que o dobro, né? Se a gente pegar também a relação de CAPEX sobre geração de caixa livre naquela época, em 1990, a gente chega a uma média em torno de 100 vezes. Hoje, esse CAPEX, na média, ele está em torno de 65 vezes, né? Ou seja, 65%, desculpe. E o net debt sobre EBITDA, que é uma relação de alavancagem, naquela época, em 1990, a gente tinha um número em torno de 0,9. E hoje, por incrível que pareça, a média é caixa líquido, ou seja, as empresas têm recursos para financiar o seu CAPEX, os seus investimentos, ou seja, a alavancagem operacional praticamente não existe. Outro detalhe interessante que eu poderia citar é os private equities, né? Quer dizer, na verdade, eles fazem os investimentos e, obviamente, eles são os maiores interessados em que essas empresas nas quais eles investem vão ao mercado e façam seus IPOs, que é o momento em que eles realizam para os seus clientes os resultados, o trabalho que foi feito ao longo desses anos, né? Então, hoje, basicamente, o número de IPOs sobre as empresas que estão nos portfólios dos private equities está na média em apenas 27%, ou seja, um número muito baixo de empresas que estão indo a IPO nesse momento. Isso também mostra que, de certa maneira, o valor dessas empresas não é ou não está sendo considerado autossuficiente para que essas companhias de gestão de private equity se sintam interessadas em fazer IPO. Isso é um fato muito interessante. Só para contextualizar esse número, agora em 24 houveram apenas 13 IPOs. Em 25, que ainda não acabou, houveram 18 IPOs, ou seja, um número muito, muito baixo, né? Outro detalhe, se a gente pegar de uma maneira assim generalizada o número de IPOs que ocorreu na época da bolha.com, esse número é de incríveis 511 empresas. 511 empresas fizeram IPO nessa época. E hoje o número é 56 empresas, é bastante menor. E por fim, apenas para voltar ao tema dos private, hoje o período em que essas private equity companies estão segurando o investimento que elas fizeram em novas companhias saiu, por exemplo, em torno de 4 anos e hoje está entre 5 e 5,5 anos. Ou seja, isso também mostra, é um sinal claro de que a valorização dessas companhias está muito aquém do que eles imaginavam. E isso, de certa maneira, a gente poderia fazer uma comparação que quando existe uma bolha no mercado, obviamente o mercado ele está pagando múltiplos caríssimos e todo mundo fica incentivado a vender essas empresas, a realizar os tais IPOs, e o que não é o caso agora. Quer dizer, pegando um pouco
o que o Arthur destacou, que é excelente, quer dizer, como vocês sabem, quer dizer, a nossa tese de investimento, que tem se mostrado muito assertiva desde 2022, inclusive, ela é uma tese em que a produtividade se faz necessária para driblar o aspecto negativo, que é uma decorrência de uma demografia pior e uma taxa de reposição populacional negativa, que é o que existe hoje. Então, a gente entende que, naturalmente, a demanda agregada deveria ter um crescimento menor, ou mesmo, talvez, até uma inclinação talvez negativa, e isso tem um potencial enorme para afetar o resultado das empresas, começando por um crescimento de revenues menores, né? Mas então a gente entende que essa tecnologia ela se faz necessário nesse momento, inclusive gerando crescimento e fazendo com que os países, de uma certa maneira, assim, cada um, dado a sua potencialidade, possa ter até uma política fiscal mais equilibrada, coisa que hoje é bastante incomum, né? Mas nós vemos, quer dizer, dentro desse tópico, que vai haver uma certa concentração de market capitalization no mercado. Já vem havendo, isso já é uma tendência, eu acho que continua. Essa tecnologia, ela é uma tecnologia que, nesse momento, é para empresas que têm o bolso mais fundo, de certa maneira. Existe, isso demanda algum investimento, mas a gente está vendo que, com mais tempo, quando essa infraestrutura estiver mais madura, e isso está acontecendo de uma maneira acelerada, a gente pode ver pelos dados de CAPEX financiados pelo Free Cash Flow, que nesse momento, no setor tecnológico, isso é um percentual ainda alto, em torno aí de 60% para as empresas mais relevantes. Então isso mostra que essa infraestrutura está sendo construída de uma maneira mais acelerada agora. Mais tarde, obviamente, a necessidade irá diminuir. Mas então, o fato é que a gente enxerga que essa tecnologia ela vai se espalhar no setor real, de uma maneira geral. Isso não vai ser algo que é só feito ao setor tecnológico e vai gerar produtividade. A gente poderia citar já o setor financeiro, por exemplo. Há mais de 4 trimestres, as instituições financeiras de grande porte têm mostrado resultados muito acima das estimativas dos analistas. E isso é decorrência de produtividade. A gente tem visto o return over equity aumentando e, mesmo assim, as empresas têm diminuído, têm dimensionado melhor o seu staff, né? Isso claramente é um sinal desse processo, né? Então, eu acho que o ano de 2026, quer dizer, é uma continuidade de 2025. Obviamente, os retornos, assim, a nível médio, vamos falar do S&P, não serão de 2 dígitos. Até agora, em outubro, fechamento de outubro, foi 17,5%. Eu não acho que em 2026 a gente vai ver 2 dígitos, talvez veja um dígito alto, algo em torno de 8%, 9%, que é um excelente retorno, mas eu destaco que as empresas que estejam hoje mais updated, mais correlacionadas, já utilizando, já de certa maneira assimilando essa tecnologia de inteligência artificial dentro da sua estrutura, essas empresas terão um crescimento de lucro maior e, obviamente, expressarão um retorno maior. Então, por exemplo, em relação à nossa gestão, a gente tem focado em descobrir assim, essas empresas, descobrir quais empresas estão efetivamente mais atualizadas e efetivamente usando essa tecnologia, porque a gente acha que nos próximos anos serão elas que expressarão a melhor vantagem comparativa e, obviamente, o retorno será maior. Então, a nível assim geral, eu acho que vai ser um ano muito bom, o ano de 2026, com retornos entre 8% e 9%, a nível do S&P, a nível do MSCI All World, que é um outro índice bastante usado, mas eu acho que portfólios como o nosso, que tem mais especificidade, um detalhamento maior em cima desse tema, poderão expressar ainda retornos de 2 dígitos, assim, com uma certa segurança. Eu acho isso.